236. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. Artigo 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. Artigo 237-A. Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. Parágrafo 1º. Para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base no caput serão considerados como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Parágrafo 2º. Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de incorporação imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 dias para o fornecimento do número do registro ao interessado ou a indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação. Parágrafo 3º. O registro da instituição de condomínio ou da especificação do empreendimento constituirá ato único para fins de cobrança de custas e emolumentos. Artigo 238. O registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 anos, fim do qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro. Artigo 239. As penhoras, arrestos e sequestros de imóveis serão registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do escrivão, de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo. Parágrafo único. A certidão será lavrada pelo escrivão do feito, com a declaração do fim especial, a que se destina após a entrega em cartório do mandado devidamente cumprido. Artigo 240. O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. Artigo 241. O registro da anticrese no livro 2 declarará também o prazo, a época do pagamento e a forma de administração. Artigo 242. O contrato de locação, com cláusula expressa de vigência no caso de alienação do imóvel, registrado no livro 2, consignará também o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento, bem como pena convencional. Artigo 243. A matrícula do imóvel promovida pelo titular do domínio direto aproveita ao titular do domínio útil e vice-versa. Artigo 244. As escrituras antinupciais serão registradas no livro 3 do cartório do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória no lugar da situação dos imóveis de propriedade do casal, ou dos que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens diverso do comum, com a declaração das respectivas cláusulas para ciência de terceiros. Artigo 245. Quando o regime de separação de bens for determinado por lei, far-se-á a respectiva averbação nos termos do artigo anterior, incumbindo ao Ministério Público zelar pela fiscalização e observância dessa providência. Capítulo 8. Da averbação e do cancelamento. Artigo 246.
além dos casos expressamente indicados no item 2 do artigo 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que por qualquer modo alterem o registro. Parágrafo 1º. As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso 2 do artigo 167 serão as feitas a requerimento dos interessados com firma reconhecida, instruído com documento dos interessados com firma reconhecida, instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do Registro Civil. Parágrafo 2º. Tratando-se de terra indígena com demarcação homologada, a União promoverá o registro da área em seu nome. Parágrafo 3º. Constatada durante o processo demarcatório a existência de domínio privado nos limites da terra indígena, a União requererá ao oficial de registro a averbação na respectiva matrícula dessa circunstância. Parágrafo 4º. As providências a que se referem os parágrafos 2º e 3º deste artigo deverão ser efetivadas pelo cartório, no prazo de 30 dias, contado a partir do recebimento da solicitação de registro e averbação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do oficial de registro. Artigo 247. Averbar-se-á também na matrícula a declaração de indisponibilidade de bens na forma prevista na lei. Artigo 247-A. É dispensado o habite-se expedido pela Prefeitura Municipal para a averbação de construção residencial urbana unifamiliar, de um só pavimento, finalizada há mais de 5 anos, em área ocupada predominantemente por população de baixa renda, inclusive para o fim de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia. Artigo 248. O cancelamento efetuar-se-á mediante averbação, assinada pelo oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado, e declarará o motivo que o determinou, bem como o título em virtude do qual foi feito. Artigo 249. O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Artigo 250. Far-se-á o cancelamento, inciso 1, em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Inciso 2, a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes com as firmas reconhecidas por tabelião. Inciso 3, a requerimento do interessado, instruindo com documento hábil. Inciso 4, a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária e a reversão do imóvel ao patrimônio público. Artigo 251. O cancelamento de hipoteca só pode ser feito, inciso 1, à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor, ou seu sucessor em instrumento público ou particular. Inciso 2, em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha sido intimado. Artigo 698 do Código de Processo Civil. Inciso 3, na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias. Artigo 252. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que por outra maneira se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Artigo 253. Ao terceiro prejudicado é lícito, em juízo, fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento do registro. Artigo 254. Se cancelado o registro, subsistirem o título e os direitos dele decorrentes, poderá o credor promover novo registro,
o qual só produzirá efeitos a partir da nova data. Artigo 255. Além dos casos previstos nesta lei, a inscrição de incorporação ou loteamento só será cancelada a requerimento do incorporador ou loteador enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de transação averbada ou mediante o consentimento de todos os compromissários ou cessionários. Artigo 256. O cancelamento da servidão, quando o prédio dominante estiver hipotecado, só poderá ser feito com a aquiescência do credor expressamente manifestada. Artigo 257. O dono do prédio serviente terá, nos termos da lei, direito a cancelar a servidão. Artigo 258. O foreiro poderá, nos termos da lei, averbar a renúncia de seu direito sem dependência do consentimento do senhorio direto. Artigo 259. O cancelamento não pode ser feito em virtude de sentença sujeita ainda a recurso.